Bom, agora a gente vai falar de um problema que, na verdade, ele acaba sendo um pouco sistêmico e ele pode estar ligado a uma parte metabólica, mesmo que, aparentemente, a gente nem imagine. A gente vai falar hoje de chantelasma, as causas e o tratamento. Convidamos a oftalmologista e oculoplasta, doutora Tatiana Narras. Bem-vinda. Olá, Carol. Tudo obrigada, bem? Prazer, tudo Prazer ótimo. tê-la aqui. Prazer é meu, muito obrigada. O que seria oculoplasta? O oculoplasta é o especialista que estudou oftalmologia, então eu sou formada em oftalmologia e após isso a gente faz uma subespecialização. Então ele estuda e trabalha problemas fisiológicos e estéticos desta região dos olhos, que são as pálpebras. Entendi. Então, por isso você está habilitada a falar de chantelasma. Eu até quando as meninas, a Juju comentou, eu não sabia exatamente o que era o oculoplasta. Então, até para o público entender. Não, e é legal que aqui a gente gosta muito de classificar as especialidades para as pessoas, né, saberem exatamente o que está dentro ali do que é possível aquela especialidade tratar. Então, achei bem legal. Bem-vinda, viu? Obrigada. A plástica ocular é uma especialidade nova no Brasil, deve ter uns 40 anos, mais ou menos. Então, antigamente os pacientes não vinham direto para o plástico ocular para resolver problemas nas pálpebras. Hoje eles já vêm indicados pelos próprios amigos, parentes, direto para o nosso serviço. Que nós vamos falar a respeito disso também, porque tem cirurgia envolvida em algum momento. Vamos colocar uma fotinho na tela para a gente identificar e você já me conta. O que é, então, o chantelasma? O chantelasma é uma placa amarelada que aparece na região medial das pálpebras, então na pele que protege os olhos. É uma placa amarelada, geralmente próxima à região do nariz. Geralmente bilateral, na maioria das vezes é na pálpebra de cima, pode aparecer também nas pálpebras de baixo e principalmente nas mulheres, né? Nós somos premiadas. Sério? Tem mais chance também aparece nos homens, mas nas mulheres a incidência é maior. É mais comum. Comum. Só que vai depender aí de paciente para paciente o tamanho desse chantelasma. Isso é muito importante, porque quanto menor o chantelasma, é mais fácil da gente começar a fazer o tratamento. Por quê? Esta região das pálpebras é uma região muito delicada. Quando a gente vai fazer qualquer tratamento na região perto do nariz, pode ter uma cicatrização um pouco mais delicada ou mais exacerbada. Então, quanto menor o chantelasma, quanto mais rápido o paciente vier para o nosso atendimento, é mais tranquilo e os resultados são melhores para a gente fazer esse tratamento. Que isso é importantíssimo. Só que o chantelasma está ligado, como eu falei há pouco, a uma parte sistêmica também, né? Por que ele aparece, né? Hoje, o que vocês sabem que é, enfim, já descoberto, por que ele aparece? Carol, 50% das pessoas que apresentam chantelasma nas pálpebras têm algum distúrbio dislipidêmico, ou seja, colesterol, né, HDL, VLDL, esses colesteróis e triglicérides geralmente estão um pouco mais altos. Então, toda vez que você tiver um chantelasma, além de procurar o seu oftalmologista, de preferência especialista em pálpebras, você tem que estar atento e procurar o seu cardiologista ou o seu clínico geral. A mulher, o ginecologista, né, que é o clínico geral da mulher. Por quê? Porque os seus índices glicêmicos podem estar altos. E aí, é claro que o tratamento tem que ser multidisciplinar também. Então, olha só, a gente foi conversar com a doutora Ana Luísa Vilela, que é nutróloga, e ela vai contar um pouquinho essa parte, né, que é de outra especialidade, como é que a gente encara e diminui o colesterol até para que o tratamento seja efetivo das duas formas, né, com o oftalmologista e com o nutrólogo, enfim, ou o cardiologista. Na tela, palavras da doutora, olha lá. Oi pessoal do Você Bonita, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre chantelasma. O que é um chantelasma? A gente tem que entender isso como um sinal de que alguma coisa errada está acontecendo no nosso organismo. Normalmente ele acontece pelo acúmulo de lipídios no sangue, colesterol. Quais são as doenças mais comuns que fazem essa elevação? A gente pode estar com um problema hepático, a gente pode estar com distúrbio da tireoide, a gente pode estar com alguma doença metabólica hereditária ou não, mas o interessante é quando a gente vê esses pontinhos, vê esse acúmulo de gordura que acontece ou embaixo dos olhos, ou em articulações, cotovelos. Então isso é um grande sinal. Procurar um médico para a gente poder diagnosticar e identificar da onde está vindo o problema, para que a gente então possa curar e tratar
bem dessas doenças, que normalmente são doenças de base que começam num chantelasma, mas podem evoluir para alguma coisa mais séria, como por exemplo um infarto, um acúmulo de colesterol nas artérias, levando a doenças bem mais graves e que podem debilitar muito mais as pessoas. Então, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, doutora. Palavras bem importantes. Quem quiser saber mais, o Insta da doutora é o @doutora abreviado Ana Luisa Vilela, tá? Para quem quiser mandar perguntinhas. E é exatamente isso que ela disse, é um sinal. Falou muito bem a doutora, realmente é um sinal de alerta, né? Então, alguns casos, até o tratamento para diminuir os lípides no sangue acaba melhorando o chantelasma. Tá. É raro. É raro. É bem raro o tratamento com dieta e remédios diminuir. Poucos casos na literatura a respeito disso. Geralmente o tratamento é cirúrgico, então o paciente dorme, tem a equipe de anestesista, põe o paciente para dormir, não vê nada, a gente faz o procedimento com maior tranquilidade, o paciente acorda sem dor, não é um procedimento que tem dor, e aí ele fica livre daquela, vai fazer uma maquiagem, aparece lá, poxa, a gente falou tanto de maquiagem aqui, né? E fica, né? Ele fica aparente mesmo. Fica aparente mesmo, porque às vezes, quando ele não é colado na pele, ele é um pouquinho mais fofinho. Então, por mais que você cubra com o make, acaba aparecendo. Fica ali uma ondulação. Ele fica uma ondulação. Agora, como a gente tem aqui duas ilustrações, acho até pra gente entender onde é exatamente a cirurgia. É nessa parte da pálpebra mesmo. É retirado? Isso, a gente retira. Então, geralmente, fica aqui nesta localização, bem pertinho da região do nariz, né, na pálpebra superior ou nas pálpebras inferiores. Então, a gente faz uma incisão, né, e retira toda a lesão e fecha a pele com pele. Nos pacientes mais claros, brancos, que geralmente ficam muito vermelhos com o sol, então, alguns tipos de pele, a gente consegue fazer o tratamento com um ácido chamado tricloroacético. Então, quando ele não é muito alto, o chantelasma, aí a gente pode fazer esse tratamento com o ácido em pacientes brancos, porque a cicatrização tende a ser maravilhosa. Mas é uma cirurgia relativamente simples, rápida. Sim, muito tranquila, retirada. sim, muito tranquila. A gente faz tudo com a maior segurança e o paciente dorme, relaxa. E sai no mesmo dia, né? Sim, vem de manhã e na hora do almoço já está almoçando em casa. Já está pronto. Não, é interessante, até porque, é claro que eu tenho que fazer a pergunta, se após a cirurgia ou se caso o paciente não mude a questão dos hábitos e alimentação, sim, pode voltar? Sim. Não tem jeito. Infelizmente, qualquer técnica para retirada do chantelasma, existe uma reincidência, então ele volta a aparecer entre 20% a 25% dos casos. Olha mesmo só. A pessoa mudando a dieta ou entrando com remédio. Então, por isso que eu sempre falo, tem que chegar bem rápido para o médico para a gente já tirar, porque principalmente os pacientes jovens, a gente não tem muito excesso de pele, né, nessa região. Então é muito importante que ele seja pequeno, para eu fazer com que a coaptação as bordinhas da cicatriz fiquem bem bonitinhas e a cicatriz fica quase inaparente, fica lindo. Agora, jovens também podem ter. Sim, então, sim. Dá para dizer aí faixas etárias, criança não. Criança não apresenta chantelasma, geralmente são mulheres jovens, entre 35 e 45 anos de idade, que começa a aparecer, mas também homens, geralmente numa faixa etária um pouquinho mais avançada, mas jovens também, 55 anos, 60. Olha que interessante, gente. Pois é, o negócio está ligado aí a outras coisas e a gente fica sempre pensando, e quem tem o diagnóstico, ou quem já teve e tal, é importante que saiba exatamente o que fazer. Não adianta ficar passando creme, usar uma parte cosmética, que isso não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Porque eu acho que imagino que deve ter perguntas sobre isso. Só que aí chamou nossa atenção este quadro, né? Esta obra de arte da Mona Lisa, porque diz a lenda, né, que eles fizeram aí exatamente igual e que... Carol, como é que essa história tinha o chantelasma? A primeira documentação na literatura a respeito de chantelasma é esta imagem. Que loucura então, isso! A Mona Lisa realmente tem um chantelasma, ela, na descrição dela, além do chantelasma na pálpebra, ela tem um xantoma, que é o primo do chantelasma, na região da mão. Naquela época, as mulheres nobres ou as mulheres que eram mais abastadas, elas eram consideradas
mais bonitas se elas fossem mais cheinhas. Cheinhas, sim. Então, provavelmente, ela tinha o colesterol um pouco mais alto. E a relação com o E aí, então, ela tinha o chantelasma. Então, a primeira descrição na literatura que nós temos a respeito do chantelasma. É muito interessante. Isso, que inclusive, legal! está no meu trabalho de conclusão de residência, alguns anos atrás. Olha só! E fica também como uma parte curiosa, e eu acho até como uma ilustração interessante, porque tudo no final, gente, quanto mais informação, melhor. E uma parte cultura aí da história, que também é muito legal saber. Mas a gente já tem perguntinhas do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Júlia, um beijo. Se fizer cirurgia para retirar, então, ele pode voltar, como você comentou. O que vai contar nesta parte? O que você acha? É uma parte genética mesmo? É uma predisposição da pessoa? Sim, é uma predisposição da pessoa. Por isso que eu sempre digo, se ele reaparecer, vá logo ao seu oftalmologista. Porque aí, se tiver que fazer a reabordagem ou fazer algum procedimento para tirar de novo, ainda tem, ele está pequeno e os resultados estéticos são muito melhores. Então, gente, tem que saber identificar mesmo. A gente mostrou a foto, daqui a pouquinho a gente coloca a foto de novo, né? Para que você olhe assim. Não, claro que você não vai dar o seu diagnóstico, isso não é possível. Mas, né, através aí da imagem, eu acho que fica também a questão. Deixa eu procurar, porque tem coisa que não é chantelasma e parece chantelasma. Quer ver? Vamos colocar essa imagem. Verdade. Por isso que eu falei isso. Tá aí, né? Não, é que ela ia botar mais uma perguntinha, mas eu acabei de me lembrar que é legal a gente diferenciar também. Sem dúvida. Isso não é chantelasma. Não é chantelasma. Isso também é muito comum nas mulheres jovens. Se chama seringoma. São várias lesões, como se fossem milhinhos, né? Que a gente chama. Aqueles milhinhos. Uhum. E aí o tratamento também é a retirada, um procedimento cirúrgico. Só que como são mulheres jovens, nós não temos muito excesso de pele. Tá. Então a gente vai tirando alguns aos pouquinhos. Então a gente tira, vê a cicatrização como fica, depois a gente faz uma nova abordagem e aí vai tirando aos pouquinhos e fica super bom também. Mas não é chantelasma, então não vai ter essa ligação sistema com o colesterol e outras coisas. Não. Tá aí. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Ariadne. Um beijo pra você. Quem tem doenças autoimunes pode fazer esse tipo de cirurgia? Olha que pergunta boa. Pergunta muito boa, Ariadne, muito comum essa pergunta. Sim, pode fazer esse tipo de cirurgia. Toda vez que a gente faz um procedimento, a gente solicita que o anestesista ou que o clínico do paciente faça um exame clínico geral, para a gente poder fazer uma sedação que é leve, com uma equipe treinada para fazer a sedação, o paciente dormir não sente nada. E aí, então, mesmo tendo as doenças autoimunes, não há contraindicação formal para fazer esse procedimento. Então, nem doença autoimune, nem outras? Não. O paciente estando controlado, não há nenhuma contraindicação. Diabetes, muitas vezes, que vem associado, né? Quando a gente pensa num quadro Aliás, é mais comum pacientes diabéticos, hipertensos, né? Sem dúvida. Síndrome metabólica, tudo aquilo, né? Metabólica. Tá e por dentro, Carol. Ah, menina, que a gente estuda todo dia, né? Vocês me ensinam muito. Tem mais perguntinha, Gláucia? Então, até aproveitando, gente, procurem ajuda o quanto antes, que eu acho que esse é o recado principal. E vamos ficar atentos, porque eu pensei que fosse numa fase da vida até um pouco mais madura, mas não, mulheres jovens estão aí nesse período hormonal turbulento, não é, meninas? Pois é, por isso que a gente sempre tem mais chance, né? Os hormônios no final ajudam, mas também atrapalham. Às vezes atrapalham. Não tem jeito. Deixa eu agradecer a doutora Tatiana Narras, que é oftalmologista e oculoplasta, que explicamos no início. Quem quiser saber mais, tem um site para vocês, que é o tatiananarras.com.br. E nas redes sociais também, tá? Instagram, Sim. @Tatiana Narras também. É Tatiana R. Narras. R. Narras. Narras com H. O Narras é Nahas. Eu estou à disposição para... libanesa. Nos encontramos por lá sábado, viu? Tem festa junina do clube. Eba. Tá aí, gente. tatiananarras.com.br. Obrigada, Adorei viu? Gostou? Vindo. Que coisa boa.